O Agrotop está aqui em Lagoa da Confusão, município que pertence a essas grandes várzeas do Tocantins. Aqui nós temos um centro de produção elevado, com altos investimentos realizados, onde se produz arroz e soja. Soja para sementes, e ela é produzida durante o vazio sanitário. Para isso ela precisa da irrigação. E existe uma grande disputa entre o Ministério Público e os produtores sobre a segurança hídrica na região. Os produtores garantem que existe segurança hídrica, que tomam todos os cuidados necessários, que efetuam todos os procedimentos exigidos pela legislação ambiental. E nós viemos aqui para tirar a prova dos 9. Vamos ver se tem ou se não tem. Importante deixar muito bem claro, hoje é dia 29 de agosto de 2020. Temos um período de quase 90 dias sem chuvas nessa região. Uma época em que o rio deveria estar muito baixo, com pouco volume de água. Esse aqui é o Rio Formoso, ele é um afluente do Rio Araguaia. Vocês que conhecem o Rio Araguaia sabem que nesse período suas águas baixam muito, formam os bancos de areia e onde desenvolve o turismo, as praias de água doce do Tocantins. Esse rio tem as mesmas características. Mas veja só o que está acontecendo com o volume de água aqui. Os produtores fizeram elevatórias, procuraram preservar, manter a quantidade de água acima do que existem normalmente na época normal do ano, para poder fazer a irrigação. Eu estou aqui com o Dr. Evandro Ramos, que é consultor aqui no município e que vai nos ajudar a entender melhor isso. Eu sou só um apresentador de programa, eu não entendo, a parte técnica é o Dr. Evandro que vai nos dizer. Dr. Evandro, essas elevatórias aqui foram construídas por quê e para quê? Bom dia, César. Aqui essas elevatórias elas foram construídas tentando elevar a segurança hídrica da região e dessa forma favorecendo a irrigação da soja e das melancias que são plantadas aqui na região. Com a construção de 4 elevatórios no Rio Formoso, a gente chegou à segurança hídrica para irrigação num trecho de aproximadamente 120 quilômetros de rio. A gente conseguiu perenizar o rio nesse trecho, facilitando a irrigação. Todas as elevatórias foram construídas dentro das regras exigidas pelos órgãos ambientais, com a licença de instalação e operação. A gente trabalha dentro dos critérios estabelecidos pelo órgão ambiental Naturatins e a gente vem obedecendo a algumas regras, que no caso, tipo a regra do plano do biênio, que são as regras semafóricas para utilizar a irrigação de forma segura. E o que alega o Ministério Público é que vocês estão acabando com o Rio Formoso, é isso? O Ministério Público acionou os produtores rurais e a Naturatins, dizendo que havia seccionamento de rio no ano de 2016 e realmente naquele momento era um momento delicado, era um momento sem água, não havia as elevatórias, não estavam construídas ainda. De lá para cá houve vários investimentos dos produtores rurais na colocar medidores de vazão em suas bombas. O governo do estado, através da SEMAR, instalou estações de medições de vazão e de nível em vários pontos do rio. Então hoje a gente consegue mensurar o volume colocado nas lavouras e o volume que a gente tem no rio ainda. E com a construção dos reservatórios das elevatórias, possibilitou essa situação da gente conseguir irrigar junho, julho, agosto. Se quisesse irrigar nos meses de setembro também teria condição, porque as elevatórias nos permitiu isso. Bom, Evandro, depois da construção da elevatória, primeiro, quem construiu essas elevatórias? Foi dinheiro de governo, de Ministério Público ou de produtor rural?
As elevatórias foram construídas totalmente com recursos dos produtores rurais. Eles se reuniram em associações e cada trecho do rio foi construído as elevatórias com 100% de recursos dos produtores. Recursos dos então produtores. Os produtores estão fazendo mais do que a sua parte. Eles estão fazendo aquilo que era a obrigação de governo fazer, mas eles estão fazendo para poder garantir a produção. Lembrando a vocês que o município de Lagoa da Confusão já foi o maior produtor de melancia do Brasil. Hoje não é mais devido a essas questões judiciais, esses atropelos todos que atrapalharam e alguns produtores foram perdendo a confiança em trabalhar na região com tanta medida judicial e que foram abandonando os plantios. Isso houve a perca de várias vagas de emprego na região, muita gente ficou prejudicada, a cidade diminuiu o seu rendimento porque o agronegócio movimenta as cidades. Mas vamos lá. Feito isso, nós temos hoje 100 quilômetros ou 120 quilômetros de rio perenizado. Isso quer dizer, para o povo entender, porque quem está lá na cidade fica acompanhando essa disputa e escuta, olha, estão acabando com o meio ambiente, olha isso, olha aquilo. Então nós estamos para mostrar. Em 2016, que não tinha as elevatórias, e hoje com as elevatórias, tinha mais água no rio em 2016 ou hoje? Com certeza, hoje a gente tem muito mais água, a gente tem disponibilidade hídrica para continuar as captações e hoje a gente tem segurança hídrica na nossa bacia. Mas mesmo assim o Ministério Público insiste em suspender as outorgas de água e criar dificuldade para os produtores. O Ministério Público ele tem feito ações aqui na região, onde tem causado situações incômodas. O produtor tem investido na segurança hídrica, com a instalação dos medidores de vazão, com a construção das elevatórias, com a instalação das estações de monitoramento da ANA e da SEMAR, criação do plano do biênio, regra semafórica, irrigar quando o rio atinge alguns níveis, verde, amarelo e vermelho. Quando está de verde, irrigação plena. Quando está em amarelo, a irrigação vai por rodízio de bombeamentos. E em vermelho a gente paralisa as irrigações. No Rio Formoso ainda não aconteceu de 2017 para cá, que a gente implantou esse sistema, não aconteceu mais seccionamento de rio e muito menos ele ia ao vermelho. Em outros rios menores da bacia, que eram rios já intermitentes, isso acontece ainda, mas já está sendo construídas elevatórias e isso em breve isso vai ser resolvido também com a construção de novas elevatórias. Só para você entender, porque quando fala sigla, às vezes você não entende. Quando ele disse que ANA não é uma pessoa, ANA é a Agência Nacional de Águas. E quando ele fala SEMAR, é Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E mais o órgão ambiental do Estado, que é o Naturatis. Portanto, todos os órgãos que têm competência para tratar desse assunto, eles são consultados e é seguido a orientação deles e a determinação deles. Ele falou aqui em medidor de vazão. Para que é isso? Para saber o tanto de água que está gastando, para não haver desperdício. Porque às vezes você solta um bombeamento lá e está jogando mais água do que a planta precisa. Eu estou desperdiçando água. Quando ele fala em régua semafórica, é que está medindo o nível do rio, o que abaixou, o tanto de água que tem, para saber se liga ou desliga. Tudo isso monitorado 24 horas online pela internet, tudo resolvido. Quer dizer, o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente, o Naturatis, eles lá de Palmas, eles sabem o nível da água que está aqui, regulam e controlam tudo. Então, esse é um sistema que no Brasil a gente não encontra quem tem isso, né? No Brasil esse sistema é inédito, ele está sendo implantado na nossa bacia. Está em fase final de implantação, agora com a revisão de outorga, feita pela UFT, em convênio com o Naturatins. Então, eu acredito que no mais tardar dentro de um ano, a gente terá segurança hídrica plena na nossa bacia. Isso que a gente quer mostrar a você. O Tocantins dá muitos exemplos para o Brasil. Região que mais produz. Você vai verificar aqui depois, quando nós chegarmos a mostrar todo o processo, desde a segurança hídrica, ao plantio, a colheita, a preparação das sementes
de soja para o plantio em vários estados brasileiros que plantam soja hoje com semente produzida aqui, para mostrar que a Lagoa da Confusão e o Tocantins dão exemplos para o Brasil. E nós precisamos mostrar isso, o tocantinense tem que ter orgulho disso. Agora, nós vamos para outro lugar, você já viu água, dia 29 de agosto, o rio tão cheio assim? Então você está vendo agora. Então, você agora vai ver, nós vamos mostrar o que é essas medidores de vazão e essas réguas semafóricas, para você entender como é que o produtor controla a quantidade de água gasta na irrigação. Vamos lá, doutor Evandro? Vamos lá. O senhor ainda está disposto? Estamos dispostos. Eu sou gordinho assim, mas eu aguento o pique. Vamos lá, o Agrotop mostra para você, em loco, para que você confira dados por dados. Mas guardem bem essa data, 29 de agosto de 2020. Período com mais de 90 dias sem chuva, olha o volume de água no rio. Seu Fausto, aqui observa o aproveitamento inteligente dos recursos hídricos, é isso? É isso mesmo. O produtor aqui da Lagoa, através das suas associações, ele se organizou para que a gente pudesse trazer benefícios, além de aumentar a capacidade de produção, trazer benefícios para a região. Então foram construídas essas elevatórias, que são elevatórias que não tiram a água da caixa do rio, mas faz uma reserva de água para que ela possa ser usada nas irrigações, gerando assim mais empregos, gerando mais alimentos e aproveitando esse recurso hídrico que, se não tivesse sido reservado através dessas elevatórias, eles estariam hoje no mar, virando água salgada, e aqui ele virou emprego, ele virou divisas para o estado, ele virou alimentos e ele virou desenvolvimento. Secretário, nós estamos na estiagem e nessa visita o que o senhor pode observar? Muito interessante é a gente observar a capacidade do uso inteligente do recurso hídrico. E aqui na região da Várzea Tocantinense, no município da Lagoa, a gente pôde acompanhar agora aqui uma contenção, uma barreira elevatória da contenção do Rio Formoso e a geração de água, o acúmulo. Nós estamos hoje em 11 de setembro, agora, de 2020, e olha a quantidade de água que tem no rio. Uma coisa espetacular que tem, porque os produtores conseguiram manejar da maneira correta, de maneira sustentável o recurso hídrico e produzir. É esse o interesse do Estado, que a gente consiga potencializar o uso do recurso hídrico, mas com inteligência, com sustentabilidade, gerando riqueza e preservando o meio ambiente. Aqui nós estamos na área de bombeamento. Você está vendo o rio aí com as elevatórias, o rio cheio. Aqui no fundo você está vendo a bomba ligada, bombeando toda essa água. Aqui, na saída dessa tubulação, você tem o sensor do medidor de vazão. E aqui na frente você vê a água saindo e caindo dentro do canal. E aqui ela segue o canal, levando para as lavouras a irrigação. Momento importante, que você está vendo que nós temos duas bombas, mas apenas uma está ligada. A outra está desligada. É justamente pelo controle que nós estamos tendo nesse momento, 29 de agosto, e portanto nós estamos trabalhando com economia de água. Você faz o controle para não haver nenhum desperdício, para manter o rio sempre nesse nível. Porque o rio nesse nível não é importante só para os produtores rurais. Ele valoriza e ajuda muito aos ribeirinhos que estão ao longo do rio, que vivem das suas roças de subsistência e que precisam dessa água. E são centenas e centenas de pequenos produtores rurais, onde dá estabilidade para o rio, onde mantém o criatório de peixes e que mantém também uma forma de alimentação das pessoas mais carentes que vivem da pesca. Portanto, é um conjunto de benefícios que esse sistema traz. E o que é mais importante, só o Tocantins tem isso no Brasil. O Brasil, para modernizar, vai ter que copiar o que o Tocantins tem, o que Lagoa da Confusão tem. Vamos acompanhar agora, lá na casinha, a medição. Aqui, nós estamos vendo aqui na casinha o nível que estão as bombas. Então, o uso racional de recursos hídricos, bacia do Rio Formoso. E aqui, eu vou pedir uma ajuda para o Evandro. Vem cá, Evandro, me ajuda aqui, porque você que vai me explicar o que está acontecendo aqui. Aqui são os medidores de vazão.
Aqui está apresentando a bomba que está desligada, né? Não está detectando sinal de vazão. E a bomba que está ligada, nesse momento, está com a vazão de 414 metros cúbicos por segundo. Esses dados aqui são transmitidos via satélite. Qualquer cidadão no mundo pode acessar através do site. É transmitido via sinal de telefonia simples, com cartão simples, né? E esses... Assim, com o cartão aqui do celular, ó, você acompanha. Então, se você está aí em Palmas, está em Araguaína, está em São Paulo, você quiser saber quantos metros cúbicos de água por segundo está tirando do rio para jogar na irrigação, você pode acessar, que você vê no seu computador, no seu celular. A maior transparência possível. É por isso que nós estamos entendendo que há um exagero nessas decisões que prejudicam a produção. E o medidor é muito claro. O importante aqui frisar que ninguém consegue violar esse sistema. O sistema aqui é independente de se usar energia elétrica. Como faltou energia elétrica, desligou o sistema e pode mudar os resultados e alguém fraudar essa vazão de água. O sistema todo aqui é independente e é feito por energia solar. Portanto, ele é ininterrupto. Esse sistema não para um minuto sequer. Essa é uma garantia que nós temos e a prova de toda a transparência nesse sistema de controle de vazão da água aqui da Bacia do Formoso. Lá atrás eu mostrei para vocês o Rio Formoso. Agora aqui é o Rio Urubu. Nós estamos na mesma bacia, mas é outro rio. E olha o volume de água nesse rio no dia 29 de agosto de 2020. Aqui, nós vamos falar aqui das famosas réguas. Como é que chama essas réguas, doutor Evandro? São réguas linimétricas. E qual é a função delas? Essas réguas determinam os níveis dos nossos rios. Elas são instaladas em pontos escolhidos pela Agência Nacional de Águas, que é representada aqui no Tocantins pela SEMAR. E essas réguas nos dão online, via as estações telemétricas, que nós vamos ver daqui a alguns minutos, e transmissão via radar e via sensor ultrassônico. Bom, tem ali, o menor é por causa do nível, né? Então tem uma régua ali está dando quanto? 2,83. Aí, como na época das chuvas a água sobe, então eu tenho essa outra régua aqui, que vai medir um valor maior. E ali na frente eu tenho outra régua lá em cima do barranco, porque o rio vai até lá em cima na época da cheia. Correto? Bom, e como é que eu vou captar isso aqui, esse nível da água, para jogar lá na estação? É aquele radar? Tem esse radar que faz a leitura do nível do rio, faz a transmissão para o sistema lá e o sistema transmite via satélite para os computadores da Agência Nacional de Águas em Brasília. Portanto, se eu quiser lá de Brasília agora saber qual é o nível da água aqui, imediatamente eu aciono. É só entrar no site da Agência Nacional de Águas que eu encontro essa medição lá. A gente encontra no site da Agência Nacional de Águas, a gente pode verificar daqui um pouco no computador esses níveis aqui, através do aplicativo da ANA também, que é o HidroWeb, e os boletins de hidrometeorologia da SEMAR, que são lançados diariamente. Doutor Evandro, eu estou vendo essa tampa de concreto aqui. O que é isso aqui? Foi sobra de concreto? Esse aí é um registro do nível que deu a base para nivelar as réguas. Então, se caso acontecer um vândalo, um incêndio, alguma coisa, essas réguas rodarem, sumirem, desaparecerem, com o nível que foi estabelecido aqui, consegue recolocar elas no mesmo nível que era anterior. Então isso aqui é mais um instrumento de segurança para dar confiabilidade aos números que nós retiramos daqui. Isso mesmo, para segurança. Bom, agora nós estamos aqui na estação. É uma estação que foi construída pela Agência Nacional de Águas em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR. É uma estação que parece ser simples,
custa hoje para implantação em torno de R$80 mil, e nessa bacia, ao longo de toda ela, nós temos 11 estações dessas para monitorar toda a área que usa e utiliza da irrigação. Então isso traz mais segurança para o produtor, para o Ministério Público fiscalizar, para as pessoas, qualquer cidadão brasileiro ter acesso aos números. Quando a gente fala em segurança hídrica, é porque a gente sabe que aqui nós estamos preparados para qualquer debate. Nós temos os argumentos para mostrar que realmente está sendo feito de acordo com a legislação ambiental e protegendo as nossas águas. Doutor Evandro, ali tem outra tampinha de concreto. O que é? Da mesma da de lá? A mesma é o RN, que é o mesmo nível daquela outra, para dar segurança para todo o sistema. Mais um reforço na segurança. Aqui também não tem nenhuma possibilidade de haver interrupção, né? Energia solar. É energia solar, isso aqui funciona 24 horas por dia, transmite de 15 em 15 minutos. A gente consegue ver a leitura que a gente fez logo abaixo na régua ali, estava 2,83, e a gente consegue ver através do aplicativo HidroWeb, que continua 2,83. Vê se consegue, por causa da claridade do reflexo, olha lá. Ele aqui no celular entrou no aplicativo HidroWeb, e ele olhou, está dando o valor que estava na régua lá embaixo no rio onde a gente estava. Mas de onde você estiver, você acessa pelo aplicativo ou então no site da Agência Nacional de Águas. Nós estamos aqui ao lado do Dr. Wagner Milhomem, que é superintendente da APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Diante de toda essa discussão, a gente já tem visto pela mídia as colocações do Ministério Público, sempre procurando dizer que não tem segurança hídrica, que precisa suspender as outorgas, parar a produção, e vocês nessa luta, porque os investimentos feitos na região são muito grandes, e os investimentos não param. Por aqui nós andamos, são sempre ampliações das indústrias, porque esse município é diferente, né, doutor Wagner? Ele não só produz, mas ele produz e processa o produto dentro do município. Ele industrializa aqui dentro. Então, por isso que gera muito emprego, muita renda na região. Mas o que é que os produtores desejam nesse momento de conflito? Veja bem, César, primeiro dizer da importância de você vir aqui, né, gravar um programa e ver em 29 de agosto de 2020 o que efetivamente foi feito pelos produtores quando você olha para um rio como esse e vê essa quantidade de água. Um período de estiagem que sempre castigou esses rios, certo? Por investimento dos produtores hoje, nós temos uma oferta hídrica muito maior do que o histórico do rio. Então, e tanto isso a montante do rio quanto a jusante também. Nós temos mais água hoje. Então a promotoria ela questiona o uso da água pela agricultura dentro de um ambiente onde ele não tem justificativa nenhuma para continuar com essas alegações que fazem processo na mídia, exatamente porque está aqui mostrado o que significa agricultura na bacia do Rio Formoso. Um equilíbrio entre o meio ambiente e a produção. É isso que a gente faz todos os dias aqui. E o produtor, ele espera que esse questionamento por parte do Ministério Público, essa ideia de se fazer trabalho junto à opinião pública, através de divulgações que não condiz com a realidade, fazer com a opinião pública se volte contra a produção. O nosso pensamento é de que, efetivamente, o ideal é que façam como você, César. Se dirija até aqui, venha ver de perto. Cada cidadão que a gente está falando, que pode estar ouvindo, assistindo essa matéria agora. Porque o promotor não vem. O promotor está utilizando imagens em seus gabinetes, em seus laboratórios, imagens apenas de satélite à distância, certo? Mas o trabalho em loco, ele deveria fazer mais. Para deixar de fazer acusações totalmente fora da realidade, quando diz que o Rio Formoso, o Rio Urubu e outros rios não têm capacidade hídrica para abastecer a agricultura. É uma inverdade. É uma inverdade, eu não sei em função de qual propósito. É isso que o produtor ele quer saber, o que mais quer o promotor quer em termos de investimento em soluções hídricas nessa região. Porque tem 4 anos que se faz investimento aqui
E por isso você está vendo o equilíbrio hídrico aqui, entre a produção e o meio ambiente. Então nós queremos sim que toda a sociedade ela entenda que aqui não tem crime ambiental, aqui não tem atividade econômica sem licenciamento, aqui não tem obras de elevatória ou barragens feitas sem antes passar por um órgão, por um projeto de licenciamento analisado e depois aprovado, e aí sim parte para os investimentos. Nós estamos dando exemplo para o país em termos de quê? De soluções hídricas, com a participação da SEMAR, da ANA, a própria UFT, do Comitê de Bacias, e a Proeste, então, a associação, ela contratou o serviço da gestão de alto nível, e hoje nós temos o equilíbrio hídrico nessa região, em função exatamente de primeiramente ter buscado o quê? Projetista para fazer essas barragens e aumentar a oferta hídrica. E depois partir para aqui, para o sistema de controle e monitoramento, através dos equipamentos que estão sendo colocados cada vez mais aqui de medição de nível, vazão desses rios. Então nós estamos tranquilos em relação a esse equilíbrio, a essa segurança hídrica da região. Os questionamentos, o ideal é que não continuassem, mas se continuar, o produtor sempre vai ter, com muita transparência, as explicações certas do seu modelo de produção e do sucesso que é a produção na bacia do Rio Formoso. Muito bom. Agora eu deixar muito bem claro aqui que o programa Agrotop não veio aqui para tirar partido nem de um lado nem de outro. Nós viemos aqui para levar a você o que está acontecendo e mostrando a realidade. O julgamento é seu. Você que está nos assistindo é que vai julgar se realmente cabe as acusações ou não cabe. Se os produtores estão trabalhando corretamente ou não, se tem segurança hídrica ou se não tem, se a metodologia está certa ou está errada. O que o Agrotop fez foi vir mostrar a realidade e para que você tire a sua conclusão. O que o Agrotop também fez foi um trabalho de pesquisa no Brasil, onde temos lavouras irrigadas e constatamos que no nosso país, só aqui na Lagoa, só no Tocantins, tem esses equipamentos de controle e monitoramento. Nos outros lugares não tem. Então, é preciso que haja, sim, imparcialidade nesses julgamentos. O interesse não é brigar, a briga não leva ninguém para frente. O que nós precisamos é gerar emprego, renda, combater a fome e mostrar que o Brasil é o grande país produtor de alimentos. Agora, o Agrotop veio para mostrar a verdade e vocês tirem a sua conclusão. Se o Ministério Público precisar de um espaço, o Agrotop oferece a nossa programação para que vocês também tenham oportunidade de aqui se manifestar e justificar as acusações. A verdade é que existe uma luta, uma batalha jurídica há vários anos que tem atrapalhado a região. É preciso acabar com isso, de um jeito ou de outro. Vamos sentar todo mundo na mesa e acertar. Eu sempre achei que o diálogo fosse o melhor caminho. Bom, sendo assim, nós encerramos mais um programa Agrotop. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você na próxima terça-feira e no próximo domingo. O Agrotop sempre continuará trazendo para você aquilo que é de interesse do estado do Tocantins. Não das pessoas, mas do nosso estado do Tocantins. Um abraço, até o próximo Agrotop.